Os Donos do Mundo. Um livro de Cristina Martins Ximenes. Capítulo 1. O Clube Bilderberg. Os Donos do Mundo. Existem duas histórias. A história oficial, mentirosa, aquela que nos ensinam, e a história secreta, na qual se encontram as verdadeiras causas dos acontecimentos. Uma história vergonhosa. Um clube ultra-secreto, ultra-exclusivo, reservado aos mais poderosos, cuja afiliação é avalizada pelas contas bancárias, papéis de poder, influências militares, mediáticas, intelectuais, económicas e políticas. Uma entidade supranacional, um grupo criado dentro de um sistema democrático multinacional, porém de costas para ele, acima do bem e do mal. O que é um segredo? Perguntaram a Henry Kissinger em certa ocasião. A resposta do imigrante alemão, que ascendeu ao mais alto escalão de poder nos Estados Unidos, foi a seguinte: um segredo é aquilo que não aparece na primeira página do jornal The New York Times. Mais de 60 anos se passaram desde sua fundação e você jamais leu nada sobre o Clube Bilderberg na manchete de nenhum jornal, muito menos do New York Times. Como é bem sabido, a mídia joga a favor do poder. Porém, até que ponto? Até que extremo guardam um segredo do Clube Bilderberg? De costas para o mundo, oculta aos olhos da população, num silêncio sepulcral e inquietante, a elite de poder observa tudo secretamente para planejar e comandar o destino de todos os seres do planeta. Ela avança de maneira sigilosa, constante, conquistando o território das liberdades individuais e reduzindo-o a uma mera escolha entre os produtos ofertados em seu mercado global. Que carro vou comprar? Um vermelho ou verde? Grande ou pequeno? Americano ou japonês? Este tipo de escolha recebe o nome de liberdade por parte dos membros do Clube Bilderberg, tanto temidos como ignorados, alvos de inevitáveis detratores e de fiéis incondicionais. Durante 3 dias do mês de maio ou junho, as elites política, militar, financeira, económica, aristocrática e intelectual do planeta se reúnem com a discrição que marca seus ritos, num dos hotéis mais luxuosos do mundo. Banqueiros, generais, espiões, chefes de governo, donos de impérios mediáticos, jornalistas, reis e príncipes ficam confinados a portas fechadas para usurpar os direitos de debater e decidir que, dentro de uma democracia, pertencem a cada um de nós. Eles contam com informações privilegiadas de metadados e resultados empíricos escondidos dos cidadãos, com a clara finalidade de manipular nossas emoções e, por meio delas, nosso comportamento. O fim é o mesmo de sempre, o controle. E, para isso, é preciso manter o povo distante do conhecimento e da verdade. Os donos do mundo estão sempre à espreita, dando vida, todos os dias, à frase do filósofo Thomas Hobbes: Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. São os verdadeiros predadores que jamais foram impedidos por nada nem ninguém de alcançarem seu objetivo, a dominação do mundo. O Clube Bilderberg não age por dinheiro, pois já o tem, mas pelo poder. Anseia o controle absoluto sobre todas as mentes do planeta. E como fazem? Controlando os meios de comunicação, segundo o que demonstrarei na minha tese de doutorado. Membros do Clube Bilderberg são os principais proprietários e acionistas dos 6 grandes conglomerados da mídia global, o que significa que eles escolhem o que será ou não notícia, o que será publicado e o que será ocultado, como serão interpretados os acontecimentos publicados a seguir e quem serão os bandidos ou os mocinhos da trama. Ramon Reig, catedrático da estrutura de informação na Universidade de Sevilha, fala de deuses e demónios mediáticos. E como já foi dito por Humberto Eco, quem controla os meios de comunicação controla o mundo.
apropriar-se da imprensa, da comunicação, da indústria do entretenimento é o ato mais pérfido de todos. O perigo, representado pelo controle da imprensa, é infinito porque suas decisões transformam a democracia numa ditadura. Se isso ainda não se deu, faça a seguinte pergunta a si mesmo, em prol de que trabalham os meios de comunicação? Da verdade dos cidadãos, do mercado, do poder? No universo ideal da elite governante, os cidadãos são meros escravos, servos, sem correntes visíveis, mas irremediavelmente presos a um mundo injusto, a um sistema ideológico, económico e cultural atroz, imposto através de palavras de ordem democráticas, falsas e propagandistas, ao mesmo tempo que vedam qualquer possibilidade de desenvolvimento ao chamado Terceiro Mundo. Os poderosos praticam uma guerra silenciosa em solo ocidental, por intermédio da qual o espírito humano, livre por natureza, é inevitavelmente enterrado numa tumba, administrada por um sistema de trabalho, consumo, ensino e ócio, planejado com sagacidade e instrumentalizado para se apoderar da sua alma, do seu livre arbítrio. Trata-se de uma versão mais sofisticada de escravidão, por meio da qual os cidadãos continuam a serviço do dominador, sem estar plenamente conscientes disto. Daí que surge o seguinte paradoxo: o dominado presta uma ajuda adequada e imparcial ao dominador, isto é, o próprio escravo contribui para permanecer nessa situação. Não sabe que é cúmplice da própria escravidão, mas, imagina, quando resolve dedicar tempo suficiente para refletir, descobre a farsa. E quando se dá conta de como o escravizam, é tomado pelo medo. Por consequência, prefere não pensar e evadir-se. Embora não seja errado dizer que muitas pessoas estão, sim, plenamente conscientes da própria escravidão e se deixam escravizar e são felizes sendo escravas. Porquê? Porque obtêm benefícios com isso. Por sua vez, paulatinamente, os Bilderberg continuam à espreita das liberdades com a finalidade de instaurar um mundo sem fronteiras nem nações. Um planeta igual ao da canção de John Lennon, mas com uma importante diferença. Será um modelo decidido unilateralmente e implantado à força. Uma força sutil, mas é força de qualquer maneira. Embora alguns não percebam, vivemos sob um totalitarismo que não escolhemos, cujas armas, como as de qualquer governo ditatorial, são a propaganda, a mentira e a manipulação de dados e acontecimentos com o fim de controlar a população, submetida a um estado perpétuo de angústia, infelicidade e desconforto interior. Essa população não sabe o que a aflige, mas sabe que tem alguma coisa acontecendo. Um mundo de segredos e conspirações. Apesar da intenção do secretismo, após mais de meio século de sua criação, o clube começa a ter de lidar com o rompimento do silêncio, ainda que para poucos, porque a maior parte da opinião pública ignora totalmente suas atividades e objetivos. Depois de tantos anos no obscurantismo, sua mitologia passa a transcender suas reuniões clandestinas graças às vagas menções da imprensa, aos vazamentos enviesados e tendenciosos feitos pelo próprio grupo e, sobretudo, à investigação reveladora de algum jornalista sério e não alienado. Há mais de uma década, dou especial atenção à análise dos vazamentos tendenciosos feitos pelo grupo, pois sem um estudo aprofundado dos fatos e das declarações de seus membros jamais seremos capazes de compreendê-lo. Quem são os Bilderbergs? O que discutem em suas inquietantes reuniões? É possível haver diálogo no seio da organização? Ou o motivo da presença dos convidados não é outro senão cumprir fielmente as ordens do clã superior? E, acima de tudo, quem manda no clube Bilderberg? Pode ser que você tenha lido alguns dos meus livros. Certamente não acredita em versões oficiais porque intui ou até mesmo possui dados e observações próprios que contradizem o que o poder reputa ser realidade, quando este atua como o Ministério da Verdade Orwelliano.
Mas você sabe como o mundo funciona e exatamente por isso, em algum encontro de amigos, teve que escutar algo do tipo: deixe de teorias de conspiração, você está sendo paranoico. Que elogio, só porque pôs em dúvida a versão dos políticos, noticiários, intelectuais ou especialistas de todo o tipo. Por acaso não temos o direito de duvidar? É a dúvida cartesiana que faz o ser humano progredir e exalta a verdadeira ciência. Não, você não é um paranoico da conspiração. Você está fazendo uma coisa que é própria do ser humano: pensar. O ser humano é um ser pensante. Foi a aplicação do pensamento que nos trouxe das cavernas às megacidades. Ainda que atualmente pareça que estamos regredindo à pré-história a julgar pela estupidez do nosso entorno. Então, quem são os verdadeiros paranoicos? São os que receiam, os que têm medo de que algum dia despertem e descubram que não vivem no maravilhoso mundo da Disney que os meios de comunicação criaram para eles. Existe outra realidade mundo afora, porém é preciso ter coragem para abrir os olhos e a encarar. A vida é mais cómoda na Disneylândia. Poucos são os valentes, os legítimos destemidos, os ousados que querem conhecer a verdade, os que não temem o frio, as tormentas nem a fome. Faltam Ulisses capazes de enfrentar as suas próprias odisseias. Além disso, essa palavra que os arrogantes e cobardes, que os pusilanimos e presunçosos enaltecem aos quatro ventos, não saiu dos seus cérebros. Foi-lhes incutida, inoculada como um vírus mental. Não foram eles que a conceberam. Os orgulhosos e os maquitrefes que se julgam livres e pensantes ignoram ou repetem como robôs os constantes gracejos dos agentes da CIA. A verdadeira autora e insinuadora desse termo para aniquilar o adversário intelectual. Inquietada pela falta de fé de cidadãos e jornalistas na versão oficial do magnicídio de John F. Kennedy, resolveu dar uma solução às perguntas sempre incómodas com isso é teoria da conspiração. Pare de fazer perguntas e acredite no que estamos dizendo. Quem matou Kennedy foi Lee Harvey Oswald. E isso foi repetido diversas vezes com a intenção de que a força bruta vencesse a batalha contra o pensamento. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, declarou Goebbels, ministro da Educação Pública e Propaganda do Partido Nazista. Mas não, nem mesmo por força da repetição uma mentira jamais se tornará verdade. Quando os paranoicos conspiradores da CIA e seus jornalistas e pseudo-intelectuais a soldo observam o crescimento do número de hereges, inventam palavras para rotulá-los. A última da vez é a pós-verdade, com a qual visam explicar seus últimos fracassos. O Brexit, Barack Obama, Hillary Clinton. Com ela poderão combater os hereges da mudança climática provocada pelo homem, os descrentes em Obama, os que não se vacinam quando uma pandemia global é alardeada pela mídia. Tudo será chamado pós-verdade. Eles farão o que for preciso para não admitir que suas mentiras são mentiras e que sua luta não serviu para nada, só para instaurar o caos onde antes havia ordem. O termo paranoia conspiratória foi inventado pela CIA quando cidadãos e jornalistas estadunidenses começaram a fazer perguntas incómodas que colocavam em xeque a versão de que Lee Harvey Oswald teria sido o assassino de Kennedy. As pessoas pensantes não puderam aceitar as conclusões da Comissão Warren, encarregada de analisar o magnicídio, porque não eram lógicas e insultavam a inteligência de cada uma delas. A paranoia conspiratória foi mais um insulto que cresceu ao longo do tempo, demonstrando que quem a inventou estava mais assustado que aqueles que faziam o lógico pensar. Kennedy era um estorbo para os planos do establishment do Clube Bilderberg. A fracassada invasão da Baía dos Porcos, organizada pela CIA e defendida pelos proprietários dos principais meios de comunicação norte-americanos, ou seja, membros Bilderbergs, expôs o presidente ao ridículo. Por isso, a primeira coisa que ele fez foi destituir Alan Dulles, o todo-poderoso diretor
da Agência Central de Inteligência que zelava para que as reuniões do Clube Bilderberg fossem realizadas sem incómodo por parte da imprensa. O estranho é que Dulles foi logo integrado como membro da Comissão Warren e abafou o caso, colocando a culpa em Oswald, que, 2 dias depois, foi assassinado por Jack Ruby. Quem substituiu Kennedy foi Lyndon B. Johnson por ordens do clube. E assim funciona o Clube Bilderberg. Isso é o poder. Quem tem o poder tem a capacidade de criar mundos imaginários por meio de todos os instrumentos de comunicação que controla. As palavras, os jornais, a televisão, o cinema, os atores famosos que trabalham em suas produtoras, os estilistas de cujas marcas são donos. Se você questiona, ou melhor, se você pensa, converte-se num teórico da conspiração. Se não quiser que o insultem dessa maneira, seja um bom menino ou uma boa menina, e acredite em tudo o que nós, os mentirosos contumazes, lhe contamos sobre o mundo. Continue acreditando em nós, apesar das mentiras que contamos sobre o golpe de Estado de Pinochet, a Revolução do Irã, as armas de destruição em massa de Saddam Hussein, o aquecimento global causado pelo homem, as pandemias da gripe suína e de ébola, Obama, as primaveras árabes e agora Donald Trump. Continua acreditando em nós e em nossa inteligência suprema que instaura o caos onde antes havia ordem. Claro, porque está surpreso. Você ainda não havia percebido que a essência da nova ordem mundial é ser um novo caos global. Que grande mágica faz com que seja considerado paranoico da conspiração quem pensa que aqueles que mentiram antes podem mentir de novo. Os paranoicos da conspiração são aqueles que temem a população e que, por causa desse temor, inventam palavras. Os paranoicos da conspiração são aqueles que mantiveram o poder em suas mãos após a Segunda Guerra Mundial e que, para não perdê-lo, inventaram um mundo inexistente, uma irrealidade, uma ficção que se voltou contra eles. Donald Trump? Porém, os donos do mundo continuam à espreita convencidos de que estão tudo sob controle. E o maior perigo deriva exatamente disso. Os Bilderberg são perigosos porque acreditam estar a serviço de Deus. O que significa Deus, para eles, continua sendo um mistério.